Olá, pessoal. Seguindo em frente, né? Então, na nossa disciplina de Direito Penal, nós vamos contar com o apoio de sempre dos doutrinadores Rogério Greco, Cristiane Del, Rogério Sanches Cunha, Kleber Masson e a professora Silvia, né? Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje com a análise do artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz. O que é abandonar? Que a gente vai tratar do crime de abandono de incapaz, né? Todos nós, pessoal, de alguma forma, nós temos o dever de assistência no sentido de proteção. A violação, esse dever, pode gerar a prática do crime em análise. Então, abandonar é desamparar, desproteger, deixar de cuidar. Quem que tem essa incumbência? Quem cuida, quem guarda, quem protege, né? Na condição de autoridade, na condição de pessoa, mesmo de agente, tem essa incumbência de cuidar, né? O caput do artigo menciona abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, a pena de 6 meses a 3 anos. O parágrafo 1º diz assim: se do abandono resulta lesão de natureza grave, a pena é de 1 a 5 anos. O parágrafo 2º, se resulta a morte, a pena é de 4 a 12 anos. São duas qualificadoras, tá? Resultado préter doloso. E temos ainda a causa de aumento de pena, né? Se o abandono ocorrer em local ermo, de difícil acesso, né? A vítima vai ter menos chance de sobreviver, precisa ter um aumento de pena mesmo, né? Para os agentes que são ascendentes, descendentes, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, a pena será aumentada em 1/3, conforme o parágrafo 3º, certo? Se a vítima for maior de 60 anos, claro que ela é mais frágil, ela precisa de mais proteção e assistência, também vai ter aumento. Nós temos aqui, pessoal, um crime próprio, porque o sujeito ativo é a pessoa que tem a guarda ou a vigilância, ou ela tem o dever de proteger a vítima. O sujeito passivo também é especial, porque tem que ser alguém que, mesmo que momentaneamente, ele é incapaz. Incapaz no sentido de desprotegido. Se a vítima for idosa e o abandono ocorrer em hospitais, casas de saúde ou entidade de longa permanência, o crime será previsto lá no Estatuto do Idoso, artigo 98. Só será esse crime se o abandono do idoso acontecer em outro lugar, tá? Nós temos aqui um crime de ação penal pública incondicionada, certo? Vamos analisar agora o crime de exposição ou abandono de recém-nascido. Tá, artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nós temos a qualificadora do parágrafo 1º e 2º, as qualificadoras, né? Que é o resultado de lesão grave ou o resultado morte, certo? O que a gente tem aqui? É uma forma especial de abandono, só que agora é de recém-nascido, né? E o fim do especial do agente que está previsto aqui, que é para ocultar desonra própria. Esse tipo de crime, gente, ele pode ser cometido por omissão ou por ação. Temos a previsão da forma simples no caput, 2 formas qualificadas de acordo com o resultado, né? Se resultar lesão grave ou resultar morte. E assim a gente tem 2 formas préter-dolosas de crime, né? É um crime próprio, a mãe como sujeito ativo, o filho ou filha recém-nascido como sujeito passivo. Excepcionalmente, o pai pode configurar como sujeito ativo, por exemplo, com todo respeito, né? Exemplo doutrinário, o pastor de uma igreja casado que engravida uma moça solteira, né? Aí vai tentar ocultar essa desonra, né? Cometendo o crime. Então, a finalidade específica do crime é para ocultar desonra própria, certo? Crime de ação pública incondicionada. Agora nós temos o crime do artigo 135, omissão de socorro. Vamos dar uma olhada como ele funciona. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave iminente perigo. Ou não pedir desses carros socorro da autoridade pública. A pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º traz uma causa de aumento de pena, que vai aumentar até metade, né? Se da omissão resultar lesão de natureza grave, e a pena vai ser triplicada se resultar morte. Gente, deixar de prestar assistência é não ajudar, é se omitir, por isso omissão,
certo? Se for possível fazê-lo sem risco pessoal, todos nós devemos socorrer as pessoas que estiverem em grave e iminente perigo. Mas, se por algum motivo eu não posso ajudar, eu tenho que pedir socorro. Se eu peço socorro, não vai configurar o crime. Agora, eu não ajudo e não peço socorro, configura o crime, certo? A causa de aumento de pena do parágrafo único pune, no caso da conduta resultar lesão grave, aumenta em metade a pena ou triplica se resultar morte. Delito préter-doloso, lembram-se, né? Se a vítima for idosa, vai se aplicar a lei especial Estatuto do Idoso. Se for no trânsito, aplique-se as leis de trânsito, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, e se a vítima se recusar a receber esse socorro? O agente deve, então, socorrê-la da mesma forma ou pedir socorro à autoridade pública. Trata-se de um crime omissivo puro, não admite tentativa e é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Pessoal, meu óculos não para, né? Vocês já viram que eu tenho que, acho que mandar apertar aqui. Vamos lá. O próximo crime é condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, previsto no artigo 135A do Código Penal. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como prévio preenchimento de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tem uma causa de aumento, a pena aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resultar lesão grave e até o triplo se resultar morte. Bom, para configurar esse crime, nós precisamos que haja a exigência, tá? Pelo agente, a entrega pela vítima de cheque calção, nota promissória, qualquer garantia, preenchimento prévio de formulários administrativos. Então, o agente ele vai impor uma condição para o atendimento do paciente ou da vítima. A conduta ocorre em rede privada hospitalar, mesmo porque rede pública não pode cobrar valores para atender, né, gente? É um crime próprio, então quem vai cometer esse crime? Médicos, enfermeiros, atendentes de hospitais podem ser sujeito ativo. A vítima deve ser pessoa em estado de emergência. Em outras legislações, o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma previsão para punição para essa conduta. O Código Civil também pune, tá? A mera exigência condicionando o atendimento já configura o crime, porque nós temos aqui um crime formal, tá? A pena aumentada, como eu já disse, se dessa recusa no atendimento, né, vai dobrar essa pena se resultar lesão de natureza grave e vai triplicar se resultar morte. A ação penal é pública incondicionada. Feito? Vamos para o próximo crime, que é maus tratos. O crime de maus tratos é previsto no artigo 136 do Código Penal. E ele fala assim: expor a perigo a vida, a saúde ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda e vigilância para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando da alimentação e cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, ou ainda abusando dos meios de correção e disciplina. A pena é de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Qualifique-se a conduta pelo resultado lesão de natureza grave, tá? Que a pena vai ser de 1 a 4 anos, ou se resultar morte da conduta, tá, gente? De 4 a 12 anos. E nós temos ainda uma causa de aumento de pena, que vai ser 1/3, que vai ser aumentada a pena, se o crime foi praticado por menor, contra a pessoa menor de 14 anos. Tá. Como funciona esse crime? O crime de maus tratos só pode ser cometido por uma pessoa especial, por isso ele é um crime próprio. Para configurar esse crime, o sujeito ativo ele tem que ter autoridade ou guarda ou vigilância sobre a vítima, tá? A finalidade especial ele tem essa guarda, autoridade e vigilância para educação, ensino, tratamento ou custódia. Quando qualifica o crime, o legislador atribui a pena ao agente a título de culpa, por isso, nas qualificadoras, o crime é préter-doloso. Pessoal, os pais, eles têm direito de corrigir os filhos, mas não deve ultrapassar esse limite, tá? Então, não pode abusar, não pode ter excesso. Se for dentro da normalidade, entende-se que existe o exercício regular de direito, excluindo a ilicitude. Se o crime for cometido no contexto de corrigir a
a criança, os filhos, é necessário a leitura da Lei 13.010/2014, que é a Lei da Palmada. A Lei da Palmada, a gente já sabe que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante na educação de criança ou adolescente, tá? Se for maus tratos contra idoso, Lei Especial, Estatuto do Idoso, artigo 99. Qual que é a diferença entre maus tratos e crime de tortura? Se o crime for cometido com grave ameaça ou violência como forma de castigo pessoal ou de caráter preventivo, o crime será de tortura, não maus tratos. A competência do crime de maus tratos, juizado especial criminal, o crime é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Aguardem então que eu vou estar mandando para vocês o e-mail com as atividades, né? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.